Brasil, a triste morte do país do futebol, lá do canal Victorando Fute. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá agora. A seleção brasileira é algo muito delicado. É muita máfia. Olha a lenda aí. Argentina chegando e na sequência a finalização do Simeone. Empresário. Você acha que o Juliano Bertolucci é o Deus ou não é? Quantos jogadores ele empresaria na seleção brasileira? 9! É vergonhoso pro torcedor, vergonhoso pra comissão, Denilson. vergonhoso pra CBF, vergonhoso pros protagonistas que são jogadores. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Tanto que, historicamente, a CBF Fenômeno. nunca teve uma eleição com 2 candidatos. É quem está no poder, se reelege ou elege o sucessor. Como começou a morte da seleção brasileira? Há muito tempo o termo país do futebol já não combina mais com o Brasil. E se hoje Verdade, mesmo, depois de faz tempo 23 anos desde a última conquista da Copa, nós Desde a Copa de 2002, eu acho que o Brasil não é mais considerado país do futebol faz tempo. Desde essa época aí pra cá, não é mais não. ainda somos o maior campeão com 5 estrelas no peito, pode Verdade. ter certeza que do jeito que tá, não vai demorar muito pra gente ser ultrapassado. Argentina chegando, gol! O quarto da Argentina. Tem a Alemanha aí que já tá com 4 Copas, a Argentina que tá com 3, mas é favorita na próxima, Verdade, né? Pode ser verdade. que ganha a próxima e já vai ficar com 4 também. E o Brasil, pelas últimas atuações, nem tem esperança de ser campeão de Copa, né, mano? Afinal, um time que toma 4-1 da Argentina e tomou 4-2 de Senegal há pouco tempo atrás, dá indícios disso. Tocou no Mané, bateu Mané, Golaço. que golaço! E se você acha que o Brasil parou no tempo e não acompanhou o desenvolvimento do esporte, parabéns, você tá certo. A gente sempre foi o maior criador de Pelé, talentos individuais Ronaldinho, e o Ronaldo. nosso jogo sempre foi baseado nisso. Em 58 ganhamos a Copa com Didi, em 62 com Garrincha e Pelé, em 70 com Pelé e Jairzinho, apesar de ter um jogo bastante coletivo, em 94 Romário e Bebeto. E em 2002 com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Durante toda a existência do futebol, nós tivemos várias filosofias de jogo. Ah, o pessoal fala, o tic-tac. Não, sempre existiu uma filosofia que dominou durante certa época. Teve o Catenaccio, que começou com os italianos em 1950. Depois tivemos o futebol total, que originou na Holanda com o Ajax, e na seleção holandesa, Olha o que Cruyff aí, outra consistia lenda. em troca de posição, atacando e defendendo. Todas essas filosofias anteriormente davam vantagem muito maior para quem tivesse jogadores mais talentosos na equipe, sabe? Então você desequilibrava ali o jogo com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno. Apesar de que o craque sempre vai ser desequilibrante, mas naquela época ele era mais ainda. Até que chegou. E tipo, isso é fato, galera. O cara quando é craque, o cara é diferenciado, mano. Num jogo assim, sempre ele vai fazer uma jogada diferente. Sempre ele vai achar um passe, sempre ele vai achar um gol ali. Então isso é que difere um craque de um jogador comum, mano. E nessas situações assim, somente de pegadas e tal, que o jogo tá difícil, é essas horas que aparece o craque, né, no time. Chegamos ao tic-tac. A Tic-tac Espanha começou a do dominar Pepe, e né? ganhar tudo, tanto por clubes como o Barcelona, quanto pela seleção espanhola, que ganhou a Euro e a Copa de 2010. A Europa viu que o jogo coletivo poderia suprir a falta de talentos individuais que eram mais presentes aqui pro lado do Brasil, né, rapaziada? América do e Sul, com a né? dominação da Espanha nítida, a Alemanha teve a primeira escola a descobrir como parar e neutralizar o tic-tac. A prova disso foi o 7-0 no placar agregado da semi da Champions de 2012/13, sofrido pelo Barcelona pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique falou, não, cansamos desse tic-tac aí, descobrimos como parar. 3-0 e depois 4-0. Então lapalha, hein? parecia ser o fim Tic-tac. da dominação espanhola, mas a gente não tinha certeza ainda. Até que em 2014 nós tivemos a Copa, a bendita Copa no Brasil. E a Espanha saiu na fase de grupos com a campanha ridícula, tomou 5-1 da Holanda, perdeu pro Chile de 2-0 na fase de grupos, nem passou da fase de grupos. É. E o Brasil, que não tinha Foi, galera. Essa passagem da Espanha aí, nossa, foi uma das mais vexatórias que a Espanha teve em Copas, foi essa daí, 2014, né, então. atualizado sua Brasil. filosofia de jogo ainda, começou a Copa bem, voando, pá, bateu ali nos times na fase de grupo, mas enfrentando também só seleções que não tinham atualizado o seu sistema de jogo. Croácia, México e Camarões. Ou seja, nas quartas a gente Seleções fracas, né, que o Brasil acabou pegando nessa Copa 2014, né, então. pegou a Colômbia e já sofreu, quase que não passa. Quase não Até passa. que nas Golaço da semis Davi Luiz, a né? gente enfrentou a Alemanha, que passou anos estudando como parar o Barcelona e já tinha atualizado sua filosofia de jogo. Resultado, olha a Alemanha chegando de novo. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou parceiro. Esse jogo aqui fica muito triste, mano.
Quando passou do 5º gol, mano, nossa, eu já tava muito triste, eu já tava nem querendo mais ver o jogo, eu tava até botando um pano na minha cara, que na época eu tava até na rede, que eu até lembro, sentar assistindo com minha avó e tal, e que depois passou do 5º gol, eu botei o pano na cara e falei, nossa, mano, não acredito que eu tô vendo isso, mano, que é isso, o Brasil tá sendo massacrado, mano, pelos alemães, tá louco. Mais um modelo de jogo desatualizado, com certeza. Uma das tacas mais tristes que a seleção brasileira sofreu em anos foi essa aí de 2014, e isso é fato, e muitos de vocês concordam comigo que foi esse 7-1, mano, que tristeza. Não é o único problema, né, rapaziada? Tem muito mais. Eu poderia começar falando da nossa queridíssima CBF, que só tem homens honestos no poder. Se você puxar os últimos presidentes aí, veio só uma galera honesta mesmo, pessoal do bem. Assim, eu botaria minha mão no fogo por eles, rapaziada. Sério mesmo, é muita honestidade junta. Deus deve olhar pra baixo assim e falar, rapaz, é só porque eu prometi. Mas se eu não tivesse prometido, eu mandava outro dilúvio. O Ricardo Teixeira teve 5 mandatos. Em 2015, ele teve 2 mandatos de prisão expedidos contra ele, um nos Estados Unidos com acusações de fraude e lavagem de dinheiro, e um na Espanha, acusações de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo o contrato da Nike. Aí vem o Zé Maria Marim, que ficou na CBF 3 anos, foi o cara que pegou a Copa do Mundo aqui no Brasil, e que em 2015 sai da CBF, por quê? Ele foi preso. E aí, depois do Marim, viria o Marco Paulo Del Nero, e foi banido do futebol em 2018 pela FIFA. E se você, assim como eu, achou que a maioria dos presidentes tudo foram expulsos dos cargos deles, né, de dirigente, né, o cara que manda lá na CBF, todos eles foram expulsos desse cargo, né. 7-1 representava a morte do futebol brasileiro, depois que eu vi o Abubakar, atacante de Camarões, dizer que ninguém mais tem medo da seleção brasileira em 2022, eu falei, não, já foi, o respeito não existe mais, vamos aceitar. Antes eu pensava, não, pessoal, ninguém respeita mais. On gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer de ce qu'il est capable et c'est ça. E o Abubakar não só falou que ninguém respeitava mais a seleção, como também meteu o gol na seleção em plena Copa do Mundo. Aí exatamente, bateu o choque em nós brasileiros, tirou a camisa. Pensei, pô, rapaziada, quem viu, viu. Quem não viu, pode chorar já foi. E é triste saber, por exemplo, que a seleção de 2018 com Tite, Coutinho, Neymar, Casemiro, se pegasse essa seleção atual, metiam 5-0 fácil, irmão. Mas qual a raiz? Pior que é verdade, mano. Essa seleção de 2014, 2018, mano, você é louco, que foi pra Copa do Mundo, né, e tal. Provavelmente, mano, daria um ataque nessa nossa seleção agora de 2022, porque essas seleções eram muito mais fortes do que essa seleção de agora que a gente tem, né. Maldita desse problema, porque a seleção, mesmo com jogadores que brilham no futebol mundial, não consegue ter um futebol no mínimo assistível, porque não surgem mais grandes craques como Ronaldo, Ronaldinho. Eu confesso que aqui nesse canal eu sempre defendi a esperança na seleção ser campeã, e eu ainda tenho, não sei se eu sou besta, mas eu ainda acho que se chegar um bom treinador, a gente pode ser campeão da Copa, entendeu? Porque olhando... Isso aqui é um negócio que eu até concordo com o Vitor no futebol, porque assim, eu acredito que o Brasil possa ganhar a Copa de 2026, acredito. Por causa de quê? Porque mudou o técnico, né? Porque antigamente era o Dorival, aí o Dorival saiu e veio o Carlo Ancelotti, que é o maior técnico do Brasil, do futebol mundial. É o Ancelotti. O Ancelotti agora é técnico do Brasil. Então, só por causa dele, eu acredito que o Brasil possa chegar ou numa final ou chegar a ganhar a Copa do Mundo, por causa dele. Porque se fosse com outro técnico, eu não acreditaria de jeito nenhum que o Brasil chegaria perto, assim, de ganhar o Hexa, ou sei lá, porque ao meu ver, se eu não fosse o Ancelotti, mano, ou fosse com o Dorival ou outro, acho que nem nas oitavas nós passávamos, mas agora com o Ancelotti, eu acredito até que a gente consiga ganhar essa Copa do Mundo, então. Nas peças individuais, o Brasil não é tão ruim quanto parece ser, cara. Não é tão péssimo assim. Ou você vai dizer que o elenco da seleção é pior que o do Equador, por exemplo. Não. Que tá na frente da gente na tabela classificatória. Pior que o da Croácia, que eliminou a gente na Copa. Não é, pô. Só que parece que os caras têm muito mais tesão pra jogar, tá ligado? Mais vontade, muito mais, né? Que os craques aí da nossa seleção, né? Algumas lendas aí. Por exemplo, olha essa análise do nosso querido Capita mostrando a vontade dos nossos jogadores na partida contra a Argentina. Detalhes que você não viu dos gols da Argentina. Primeiro gol, se liga. Caio Capita, né? Conheço ele. Em 2 linhas de 4. Ele já participou muitas vezes no canal do Tulinho, do Banheirista e tal. Tem vários reacts aqui do Banheirista e do Tulinho que o Capita já apareceu, né, e tal. Então os Cunha e Vini na frente. Mas olha o Vini, como em boa parte do jogo andando. Só anda. Uma bronca do Joelinton pra ser mais ativo. Lançamento do Depou perfeito, cabeçada do Tagliafico pra dentro. E o grande erro desse gol pra mim é o do Marquinhos. O Almada não pode girar com tanta facilidade, porra. O Julián Álvares ataca o espaço entre Murilo e Arana. E aí beleza, tem o quesito azar. Mas os dois precisam ir mais firme. Precisa ir mais firme, né, Capita? Mas, porra...
Mó preguiça, pai. Eu fui tentar achar uma resposta no mínimo aceitável Carlos. pra essa patifaria e comecei a ir na raiz do problema, lá na base, quando o moleque chega com 6 anos e se apresenta pro futebol. Primeiro, a população brasileira só aumenta, não diminui o número de natalidades. Então assim, irmão, não tem justificativo pra não nascer mais craque. Porque falou, não, agora não vai ter craque nenhum mais. Teve um vírus aí que não nasce mais craque. Não é isso, irmão. Com certeza tem um moleque de talento absurdo, quem sabe um novo Ronaldo, um novo Neymar perdido por aí. Só que assim como 98% dos brasileiros, a chance maior é desse moleque ser pobre, né? Antigamente os olheiros iam às ruas verdade. e se vissem um moleque jogando muito, chamavam pra fazer um teste nos clubes. Uma prova disso é que o Cristiano Ronaldo foi descoberto assim, então isso não era uma coisa só no Brasil, não. Na Europa também. O Cristiano Ronaldo tava jogando bola na rua, o olheiro do esporte falou, vai ter um teste lá, vamos lá fazer o teste. E aí surge Cristiano Ronaldo. A então marca. esse moleque ia subindo de pouco em pouco, aumentava um pouco de salário, chegava no profissional e precisava se destacar muito pra começar a ganhar altos salários e começar a mudar de vida. Hoje, pra tu fazer escolinha, tu já tem que pagar uma mensalidade bem alta, tá? Verdade, isso é verdade. Eu mesmo que fiz escolinha, mano, nossa, na época que eu tentei ser jogador, até eu tinha que pagar a mensalidade da escolinha e tudo, e era complicado, porque, tipo, eu não tinha condição na época, era um pouco complicado meus pais pagar pra mim, tanto que eu fiquei até que pouco tempo, acho que eu fiquei 5 anos lá no máximo, da escolinha, que eu fiquei do meus 7 até meus 12 anos, eu acho que foi até meus 12 anos já, então, dos meus 8 aos 12 anos, quase assim. Então, foi pouco tempo que eu fiquei na escolinha, porque, tipo, não tinha condição de pagar a escolinha. E tanto que eu até que minha condição financeira era um pouco até que boa, né? Então, imagina gente que é mais pobre, que não tem condição nenhuma de fazer escolinha. Então, é difícil, cara, é difícil. Mesmo tu fazendo escolinha, é difícil a pessoa conseguir virar jogador de futebol. Tem gente que como o Vitor não falou aí, que tipo, o Cristiano Ronaldo tava jogando bola na rua e o olheiro olhou ele e trouxe ele pra fazer um teste no esporte. E assim ele acabou virando o Cristiano Ronaldo, como a gente conhece, um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Tem gente que faz escolha e não consegue nem chegar perto disso, tá entendendo? Então, é tem que ter, além de ter muita força de vontade, a pessoa tem que ter um pouco de sorte pra conseguir virar jogador de futebol, porque é muito difícil, muito, muito difícil. O que já tira os moleques de periferia da jogada. E a gente sabe que de lá que vem os maiores talentos. Mas se o moleque se destacar muito, com 10 anos, ele já ganha 50 mil e já tem um monte de patrocinador esportivo, contrato gigante. Esse moleque já tá bem de vida antes de virar profissional, muitas vezes com a multa 10 vezes mais alta que o treinador dele. Então se o moleque não for ensinado em casa, não tiver esse ensinamento dentro de casa, ele nem vai saber o que é hierarquia, irmão. Ele não vai respeitar ninguém, ele já vai se achar, pô, mano, eu tenho 10 anos, ganho, tá ligado? Quando a gente chegar na adolescência, então, acabou. E isso não sou eu que tô falando, tá? Quem tá falando isso, quem tá dando papo é o Marinho. Olha só o que ele falou. Aí o moleque hoje tem 100k na conta, sabe o que acontece? Ele não vai respeitar. Olha isso, mano. Eu falo com o cara, o moleque entra no vídeo e sai no outro. No bobinho, você manda os moleque novo, que aí não. Você falou do bobinho, né? São detalhes que contam, né? Parece uma bobagem, né? Mas conta Que muito isso? até dessa criação dentro do futebol, né? Porque tá super valorizado hoje, mano. E tá muito mais fácil também os moleques ficar milionários cedo, sem fazer nada, tá? Não, os moleques hoje em dia é só subir pro profissional, vão fazer 5 jogos no profissional, apareceu na televisão, já tá super valorizado. Tá lá com um moleque talentoso, ele fala, pô, esse moleque aqui daria um bom lateral. Mas se eu vender ele como lateral, eu vendo ele por 30 milhões. Se eu falar que ele é ponta, é 100, vai virar ponta. Porque a gente não tem mais camisa 10, irmão. Porque Tem mesmo a Europa quer ponta, pô. O sistema de jogo lá é o quê? Cara alto, forte, brigador e rápido. Então, camisa 10, extinto. Não tem mais, tá cara. botando volante na zaga agora, mano. O City lá com o Stones, o Guardiola botava o Stones como zagueiro, mano. Aí o que fica na lateral do Brasil é o que sobra. É o que sobra. É só você olhar as nossas laterais de 2018 pra cá. Depois de Marcelo Daniel Alves, não teve mais ninguém bom. Verdade, teve não. Mas não teve mais nenhum assim diferenciado depois de Marcelo Daniel Alves. Isso é fato, mano. Até do céu. Depois dele aí, caramba, tanto que até hoje, 2022, a gente foi pra Copa com Éder Militão improvisado, Danilo improvisado como lateral, porque a gente não tinha lateral. Agora em 2025, a gente também ainda não tem um lateral fixo pra nossa seleção. Então, nossa, mano, tá complicada essa posição de lateral na seleção brasileira atualmente também, mano. Tá louco. Depois de Marcelo Daniel Alves, não teve mais nenhum cara que chegou perto deles ali, né?
Hoje, ao meu ver, os caras até querem ganhar com a seleção, mas já não tem aquele brilho todo, aquela vontade, aquela raça, tipo, Zico, os caras falavam, não, se precisar eu deixo minha perna dentro de campo. Mano, isso aí acabou, vou correr até o último suor, acabou. O que proporciona é entrevistas como essa aqui do Endrick, dizendo que poderia estar de férias, mas tá na seleção. Dizendo que os jogadores poderiam estar de férias, mas estão fazendo um sacrifício de estar na seleção. Um exemplo, né, o Vini, o Rodrigo e o Éder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram pra cá. A gente passou 37 dias, 40 dias no sol. Ou essa do Savinho dizendo que não viu o jogo do Brasil porque era tarde na Inglaterra. O Brasil teve muita dificuldade contra o Equador. Como é que você viu de fora essa dificuldade do Brasil? Essa aí do Savinho foi loucura. Eu não vi o jogo não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Aonde eu quero chegar com isso? É loucura, o Savinho mandar uma dessa aí, mano. Ele poderia ter dito assim, não, galera, eu não assisti e tal, mas porque era tarde lá e tal, eu tinha que dormir, porque no outro dia eu ia ter que treinar e tal, mas eu olhei os melhores momentos do jogo e tal, então achei isso e aquilo tal do jogo. Mas não dizer que não assistiu o jogo, mano, isso é loucura, mano. O cara foi convocado pra seleção, mano. Dizer que não assistiu o jogo anterior da seleção brasileira, isso é loucura. E outra coisa, mano, é de que falando isso aí também, mano. Qual é essa? Eu mesmo, pô, se eu for assistir um pau, mano, Tedo ia dar minha vida, mano, pela seleção brasileira. Porque, pô, Tedo é um sonho, mano. É um sonho, o Tedo do cara jogar pela essa seleção, representar milhões e milhões de pessoas. Nossa, eu fico imaginando isso, mano. Caraca, eu imaginei eu estando lá, mano. Nossa, ia dar minha vida só ali no futebol, na moral. Rapaziada, esses caras podem jogar e ganhar uma Copa? Podem, mano. Mas o problema do Brasil tá muito longe de estar só dentro de campo. Tem muita coisa, sabe? Então, que é fora. Conclusãozinha aqui. Nós temos uma instituição corrupta no comando. Muitos jogadores descompromissados com a seleção. Não sabem o peso de vestir a camisa brasileira, verdade. Uma seleção comandada por empresários. E pra finalizar com chave de ouro, uma seleção que sempre fabricou talentos naturais e jogava pelos talentos individuais. Quando o jogo mudou, não se atualizou, se perdeu. Porque, tipo, sempre dependia do craque do time. Você sempre dependia do cara diferenciado, tipo, como Ronaldinho, Ronaldo, Neymar e tal. Então, se aquele cara não jogasse bem naquele jogo, aí a seleção toda não jogava bem, né? Como a gente vê hoje em dia que, tipo, não tem esse craque assim tão diferenciado na nossa seleção, né, e tal. Só tem o Neymar, tipo, e o Neymar não tá sendo mais convocado. Então, é complicado. Mesmo com alguns jogadores bons, não tem mais aquele craque diferenciado e tal, como teve anos, porque, tipo, quando aquele craque, como eu falei, quando aquele craque jogava bem, toda a seleção jogava bem. Então, quando aquele craque não jogava bem, toda a seleção não jogava bem, não, mano. Então, hoje em dia tá assim, tipo, não tem um craque e com isso a seleção não consegue jogar bem, né? Então, tem que mudar muita coisa, mano. Muita coisa na seleção, porque tá feia a situação da seleção brasileira hoje em dia. Acompanhou o desenvolvimento do esporte no sentido de táticas e estratégias. Uma prova disso é o Jorge Jesus chegar aqui em 2019 e ganhar tudo e o Flamengo ser muito acima dos outros. Mas é porque os outros times estavam desatualizados. O Abel Ferreira ganhou tudo com o Palmeiras. O Luiz Castro, que deixou o Botafogo destruindo todo mundo. O Arthur Jorge, que veio na temporada seguinte e ganhou tudo com o Botafogo. O Vojvoda no Fortaleza, que fez um trabalho absurdo. Então os técnicos portugueses, que nem são a maior escala do futebol mundial, os técnicos mais tops do mundo, chegam aqui e ganham tudo, irmão. Pra você ver a diferença, cara, da escola. O Brasil não se adequou à atualização no sentido de, pô, a Europa falou, mano, vamos investir muito agora em técnica, em tática, em estudo, em dados, em analistas. Vamos investir muito nisso. E o Brasil ficou só, não, jogador, tamo de boa. E ainda corrupto. Não, mas vou ficar esperando aqui, que daqui a pouco aparece o novo Ronaldo Fenômeno, novo Romário, e a gente faz o jogo só dependendo desse cara. Então, não deu certo, né, mano? Os caras lá se evoluíram, melhoraram o futebol deles, a gente ficou pra trás e por a gente ter ficado pra trás, a gente vê hoje em dia como é que tá a seleção, né, mano? Ruim demais, tá louco. Tem uma galera que tá criticando muito o elenco, mas o elenco, rapaziada, da seleção, eu sei que já foi muito melhor, mas não é tão ruim assim. Não é, não. A gente não tem é. setores que a gente é bom, a gente tá entre os top 3 do mundo em alguns setores, mano. Tirando o meio campo, né? Que o meio campo, meu Deus. Mas até o nosso meio campo. Nosso ruim é o que é meio campo e a lateral, né? O que falta na seleção brasileira é um meio campo melhorzinho e a lateral, mas agora o ataque e a zaga são bons no Brasil, isso é fato. O goleiro também são muito bons, né, então é só isso que eu acho que falta no Brasil, o meio campo e a lateral, né? Que nós não temos, assim, tão forte, né, e tal. Diferente das outras posições, a coisa eu já falei, né? Se botar as peças encaixadinhas ali, flui bem, mano. Flui bem. Dá pra gente avançar numa Copa aí e quem sabe chegar numa semi, né? Que a gente não chega há anos. Quem sabe até chegar numa final. Coloca chegar numa final, mano. Eu sei que é pouco pra seleção, a gente tá pensando nisso. Mas, mano, o pessoal fala, a seleção tá em período de reestruturação. Por que reestruturação é essa? Reestruturação que já dura 20 e tantos anos, irmão. A Espanha caiu em 2014, mas olha só, na Copa passada eles já foram razoavelmente bem. E nessa Copa agora eles são favoritos. Acabou de ganhar a Eurocopa, pelo amor. Enfim. Esse ano agora de 2016 aí, o favorito tem França, tem Espanha, tem Inglaterra, tem Argentina,
tem, como é que fala? Alemanha, então, são várias seleções muito melhores, Portugal também, que são muito mais fortes do que a gente, que tipo, estão muito mais à frente do que a nossa seleção brasileira, ou seja, são muito mais favoritas a ganhar a Copa do Mundo do que a nossa seleção, né, no caso a do Brasil. Se você acredita que o futebol brasileiro morreu, foi assim que morreu o futebol brasileiro. Se você assistiu aqui, se inscreve no canal, que esse tipo de vídeo dá trabalho pra gente fazer e te diverte um pouco, né, irmão? Então, seu like no canal é o que você pode fazer pra fortalecer a gente aqui, fechou? Até a próxima, valeu, tchau, fui! Eu mesmo, galera, tipo, eu sou brasileiro, acredito que um dia a gente possa ganhar um Hexa, espero um dia ver, né, o Hexa e tal, porque eu nunca vi, que como eu já tinha falado, eu nasci em 2002, então... eu nunca vi a seleção brasileira sendo campeão do mundo, então espero um dia a gente conseguir ganhar, porque, pô, é um sonho poder ver a seleção brasileira sendo campeão, ganhar no Hexa, então espero que um dia a gente consiga, mesmo que a gente ache muito, muito difícil, mas nem impossível, né, a gente ganhar, então eu espero que talvez a gente consiga, pelo menos chegar numa final nessa próxima Copa de 2026 aí com o Ancelotti, talvez ganhar, se não ganhar, talvez na próxima a gente tenha mais chance ainda de ganhar, porque já vai ter um ciclo muito maior de trabalho do Ancelotti, né, e tal. Então, sei lá, mano, vamos ver aí o que vai acontecer. Espero que o Brasil ganhe essa Copa aí. Se não ganhar, ganha a próxima. Mas eu quero um dia ver. Quero um dia ver. Provavelmente um dia talvez eu veja a seleção brasileira sendo campeã, né? Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu likezão. Comenta aqui embaixo o que você achou. Hype pro vídeo aí, pro vídeo ser divulgado por mais pessoas. Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, que eu quero chegar pelo menos a 5 mil inscritos nesse canal até o final desse ano. Então, caso você não seja inscrito, se inscreve aí. E pra quem não sabe, eu tenho um canal de react. Lá eu faço react sobre metais, curiosidades. Coisas sobre ciência, então caso vocês querem se inscrever, eu vou estar deixando na tela aí o card no outro canal, e acho que do mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima, fui!